Amém, irmãos? Vamos iniciar a nossa live em nome de Jesus. Queria primeiramente agradecer a Deus, por estar aqui mais uma vez. E vamos falar hoje de boas novas. Mas antes de tudo, vamos orar. Em nome de Jesus, eu sou o seminarista Caleb. Eu sou da Primeira Igreja Congregacional em Itaipu. O pastor-presidente é o pastor José Pereira, que por um acaso, teve uma boa nova que nós vamos contar nesse vídeo aqui também. E que você possa estar ficando feliz conosco também em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, esteja conosco no que vai decorrer daqui em diante. Continua falando no nosso coração através da tua palavra. Amém e amém. Então, o texto já está aí para vocês. Eu estou pegando esse costume de ficar pequenininho aqui para você já ficar com o texto na sua tela aí, mas de repente a gente possa mudar alguma coisa, mudar tudo isso aí. Tá? Mas não esqueça aí de se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa fazer lives aqui pelo YouTube também e que a palavra possa alcançar mais pessoas, inclusive com a gente estando ao vivo. Amém? Então vamos ler o Isaías 61, verso 1. O que diz? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Boas novas, Anunciar boas notícias aos pobres é o que ele vai dizer. E você também pode abrir a sua Bíblia aí em nome de Jesus, em Lucas 18, diz o seguinte. Isso aí já é o nosso Senhor Jesus falando, Ele aplica Isaías a si mesmo. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Boas novas. Senhor, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus. Te agradeço. Amém. Boas novas. Então, nossa primeira boa nova, ou mais recente nova, é o nosso pastor Josué, que já foi operado, que já teve uma boa cirurgia e que já está a caminho de casa nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, Mas é uma boa nova para nós, nosso líder, nosso pastor, Um homem de Deus que tem nos abençoado e tem sido boca de Deus na nossa vida, nosso instrutor no caminho da fé, está operado e agora vai seguir em recuperação em casa. E a boa nova mais importante é que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Deus era Jesus, Jesus era Deus, Jesus era um só com o Pai. E ele trouxe boas novas para nós. Para os pobres, a gente pensa assim, os pobres, os presos, ou como esse texto vai falar, dar vista aos cegos e para libertar os oprimidos. A gente pensa que não é a gente, Olha, eu não sou, talvez a gente possa ser, na maioria, pobre, Mas preso, eu não estou preso. Nossa, eu não estou cego, nem estou me sentindo oprimido, nem nada disso. Posso ter passado por isso em algum momento, mas não. Nós somos cada um desses aí. Nós somos pobres, nós estávamos presos, nós estávamos cegos e nós estávamos oprimidos, como diz o texto que nós lemos. Porque não tínhamos nada, não tínhamos glória alguma, não tínhamos riqueza alguma, não tínhamos vida. Presos porque não tínhamos como sair do estado em que estávamos, nós estávamos presos àquele estado. Cegos porque, além de mortos, nós não conseguíamos ver uma saída para aquilo. Não existia um modo de sair da situação em que estávamos. Então, por isso cegos e oprimidos, porque éramos filhos das trevas, éramos filhos de Satanás. E Jesus, a boa nova perfeita, que morreu naquela cruz, trouxe para nós a boa nova de salvação. A boa nova que nos tirou do estado pobre e nos enriqueceu de graça. A boa nova que nos tirou do cativeiro da prisão, da morte e nos deu a liberdade da vida eterna, que nos fez de cegos a enxergar a glória de Deus em Jesus e de oprimidos a justificados, filhos adotados de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Então a boa nova é essa. A boa nova é que nós hoje fomos libertos, somos ricos de graça, enxergamos aquele que é o Salvador de todos nós, de toda a humanidade, e que de maneira alguma nos deixa permanecer oprimidos. E eu quero também mostrar esse texto aqui para vocês, que é dito por muitos como uma boa nova maravilhosa, que está lá em Marcos 3, 28 e 29, que diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ué, mas como é que fala que tudo vai ser perdoado e ao mesmo tempo fala que esse pecado não vai ser perdoado? Nós já falamos sobre essa parte, né, sobre esse verso 29, que a da blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós entendemos. É claro que eu vou falar de uma maneira bem resumida e grosseira aqui, mas entendemos que nós temos a chance, enquanto vida temos. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo e morre em blasfêmia, perdeu a oportunidade de ter todos os seus pecados perdoados, né? Então nós entendemos que em verdade vos digo que tudo será perdoado. Todo aquele que se arrependeu em vida terá todos os seus pecados perdoados. O homem que mata, o homem que mente, o homem que fere, o homem que machuca, o homem que faz o mal, pode ter os seus pecados perdoados, enquanto vida tem. Vida nessa terra. Mas depois da morte já sabemos que segue-se o juízo, né? Mas essa é uma boa nova perfeita. Todo pecado será perdoado. Se você acha que o seu pecado é muito ruim, se você acha que o seu pecado é muito pesado para entrar na igreja, para estar com Jesus, para se falar com Jesus, para orar a Ele, nenhum pecado é capaz de te afastar de Jesus. Nenhum pecado. Porque Ele que vai dentro do lamaçal do pecado para te buscar. Quando Jesus levou sobre si cada pecado, do futuro, do passado, do presente, quando ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, ele adentrou a mais profunda lama do pecado para resgatar você e eu. Porque você pode pensar que você, nossa, eu tenho um pecado aqui, mas fulano tem um pecado muito maior, ciclano tem um pecado muito maior. Não, 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 não. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Nós só fazemos coisas ruins porque somos pecadores. Alguns talvez tenham mais coragem de cometer pecados mais abomináveis a nós como seres humanos. Mas todos nós somos abomináveis pecadores diante de Deus, iguais. Porque todos somos passíveis de cometer qualquer tipo de pecado. Não somos diferentes em nada de ninguém. E é por isso que Jesus leva sobre si todo o pecado, para nos resgatar da podridão do pecado e nos trazer para a maravilhosa luz, que é a luz de Deus, que é a luz de Cristo, que é a luz que nos faz estar próximo de Deus. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra. A boa nova de Cristo é que você, hoje, não é mais perdido, não é mais um pecador que está na morte eterna, não. Como fala aqui em Lucas. Você deixou de ser pobre, mas não porque você hoje é milionário, e sim porque Jesus te encheu de graça. E você não está mais preso, mas não porque você vivia em Bangu. Isso me referindo à prisão, é claro, né? Bangu 1. Mas porque hoje ele te deu a liberdade da vida eterna. Você não está mais cego porque hoje você tem um alvo, que é Cristo. E você o enxerga, você sabe para onde ir, porque ele ilumina os teus caminhos. E você não está mais oprimido, porque a culpa do pecado não te cerca mais. Você foi justificado no sangue do Filho de Deus. A boa nova é essa. Que você seja grato. Que você esteja alegre na presença de Deus. Em nome de Jesus. E por também o nosso pastor Josué estar recuperado. Então, lembra, se inscreve aí para a gente poder alcançar aí o número de inscritos, para poder fazermos live no YouTube. E você vai estar com a gente ao vivo. Em nome de Jesus, eu sou o seminarista Caleb. Agradeço pela sua audiência aqui até agora, por ouvir essa palavra. Eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Em nome de Jesus, fique nessa palavra. Guarde no seu coração. Deus é bom. Deus é grande. Em nome de Jesus, fique na paz.